Vamos só esclarecer a saída do Vasco, rapidinho. Porque eu achei que eu não ia conseguir fazer o trabalho com aquilo que estava dentro do Vasco. Tá. Eu cheguei, é trabalho de emergência, né? Chegou, já tinha não sei quantas rodadas, eu fiz 9 jogos em 27 dias. O início foi bom pra caramba, dos 4 primeiros ganhamos 3, entramos, todo mundo disse que o Vasco nunca entrou no G4. O Vasco entrou no G4. Contigo ele Comigo. Nós fizemos gol contra o Londrina aos 8 do segundo tempo e entramos no G4. Tomamos aos 24. Ficamos 15 minutos no G4, cara, na verdade. E tomamos um gol. Falha. Besta. Falha. No outro jogo contra o Operário. Falha. Falhas individuais. Tá? No outro jogo, contra o Brasil de Pelotas. Falha individual. Cara, chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Né? O treinador, ele precisa dar moral pro jogador. Eu dei, insisti. Mas chegou um momento que eu digo, não vai mais, entende? Agora nós vamos trocar. Agora chegou a hora da minha posicionamento, da minha leitura, né? Do meu diagnóstico. Chamei o presidente, o gerente executivo que era o Passo, fizemos uma reunião na casa do presidente no domingo. E ali coloquei tudo que eu achava. E eles também colocaram o ponto de vista deles. E nós discordamos. Chegou uma hora que houve a discordância entre eu e o gerente, mas tudo no alto nível, Duda. Sim. Porque o cara é alto nível. Briga. Foi uma divergência profissional, assim, ó, de caminho a seguir. E até porque o Vasco não tinha muito poder de investimento. No meu contrato estava escrito que eu tinha que trabalhar com o grupo que estava. No contrato, botou isso no meu contrato. Né? Até porque o Vasco já tinha feito o investimento que tinha que ser feito. Então estava tudo bem claro para mim. Caramba, só que eu cheguei e disse assim, ó, nós não vamos conseguir. Nós precisamos fazer algumas trocas, e eram trocas radicais. Eu tinha que ter o respaldo. Peixe grande. Ia mexer na frente, ia mexer atrás, ia mexer na defesa, ia mexer bem, entende? E aí eles acharam que não era pertinente, me argumentaram, e eu concordei com os argumentos deles. Eu posso chutar? Pode. O Leandro Castanho queria tirar. Vai falar aí, mas eu queria dar uma mexida boa, cara. Mas aí eles me argumentaram e eu achei, Duda, que a briga, não é briga de briga, mas assim, as providências, elas não iam adiantar também, cara. Tu desacreditou. Isso. Tu desacreditou. Desacreditei e aí... O treinador pode desacreditar, né? Acontece. Salve, família vascaína! Tá aí, ó. Comecei o vídeo aí com uma entrevista que o Lisca deu lá no canal do Duda Garbi, né? Uma resenha que ele teve. Foi perguntado aí sobre a situação do Vasco, por que ele saiu de lá. E aí eu trouxe aqui no canal porque realmente vejo um contexto aí muito parecido que pode acontecer no ano de 2022. Eu gostaria de trocar essa ideia aí com vocês. Eu destaquei alguns pontos aqui interessantes que foram, ó, o poder de investimento, né? O Vasco não tinha na época que o Lisca chegou. No contrato do Lisca estava lá que ele teria que trabalhar com os jogadores que já estavam, ou seja, a diretoria já não queria investir mais, né, em jogadores, mesmo tendo um Carioca horrível, mesmo um primeiro turno pavoroso, não via aí a situação de investir em novos jogadores. E também ali, como ele diz o seguinte, ó, as providências não iam adiantar. Quando ele tem essa reunião com o Jorge Salgado e com o Alexandre Pássaro, ele coloca que queria fazer mudanças, mas olha para o elenco do Vasco, essas mudanças não surtiriam efeito. E aí é um bom contexto para a gente analisar a cobrança de jogador, a cobrança em cima de treinador. Eu quero trocar essa ideia aqui com vocês. Vamos rodar a vinheta? Vai! E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína, e vamos continuar falando desse assunto aí do Lisca, porque ele coloca alguns pontos aí bastante interessantes da saída dele do Vasco, que parece que vai continuar acontecendo no ano de 2022 e que vai de uma ideia que eu tenho aqui no canal. O problema do Vasco não tá dentro de campo, quem coloca a nossa camisa. Realmente o problema do Vasco tá na gestão, é quem toma as decisões e bate muito aí nos pontos que o Lisca colocou, e eu já destaquei aqui no início do vídeo, né, que é a falta de investimento, onde já se viu, pense comigo, onde já se viu uma gestão, né, que contrata um novo treinador e coloca isso em contrato, ó, você vai ter que trabalhar com o elenco que a gente tem. Não pode exigir reforços. Mas espera aí, esse time fez uma grande campanha, o treinador pediu para sair, mas o time está organizado, até você entende. Agora, depois de um quinto colocado, de uma quinta colocação no Carioca, um time horrível no estadual, um primeiro turno
terrível, horroroso, e aí você contrata um treinador e exige dele trabalhar com esse grupo, realmente é de assustar, né? A força que a gestão do Vasco faz para dar errado, ou realmente a falta de competência que tem para administrar o nosso Vasco da Gama. E aí eu quero levantar aqui pontos, porque realmente treinador e jogadores são cobrados o tempo todo, principalmente pra gente, mas na situação do Vasco, eu paro um pouco de cobrar treinador e jogador e me coloco, cara, a minha raiva e minha cobrança toda em cima da gestão. Um exemplo bem bacana é a do Grêmio. Eu vi aí em alguns programas esportivos cobrando a gestão do Grêmio. Porra, o Grêmio caiu, né? Tinha uma folha de 15 milhões, salários em dia. Aí você vem falar que o problema do Grêmio é a gestão. O Grêmio caiu pela falta de gestão. Porra, não. Não, porra. Caiu pela incompetência dos seus jogadores. Aí 90% da culpa é dos jogadores, porque tinha um bom elenco, não tinha elenco para cair, salários em dias, investimento, e os caras caem, a culpa é da gestão. Agora, no caso do Vasco, não. No caso do Vasco, é claro que a culpa é da gestão. Eu coloco 90% na gestão, 10% num elenco horroroso que o Vasco tinha montado por essa gestão. Esse é o grande problema do Vasco. E aí eu trouxe essa situação do Lisca aqui, porque é muito engraçado esse tipo de situação que a gestão coloca o Vasco. Quero botar na tela para vocês e tá aí, ó. Vasco esteve perto de fechar com Vinícius, afirma Flávio Dias. Vasco tinha fechado a contratação do atacante Vinícius, que jogou a Série B em 2021 no Náutico, mas o medo de não pagar fez o jogador fechasse com Goiás. E tá aí o que o Jorge Salgado causa para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Sinceramente, uma humilhação. O Jorge Salgado está humilhando o Vasco, porque tá aí. Mas muitos torcedores podem entender o seguinte: porra, quem é Vinícius? Jogou aonde? Porra, aonde? Quem o Vinícius pensa que é para não querer jogar no Vasco? Mas não é dessa forma que devemos pensar. E realmente cobrar, porque olha só, o cara é profissional. O cara tem que ver o lado dele, do profissional, da família, e ir pro clube que realmente paga. Não é o Vasco que causa isso a ele, é sim as pessoas que comandam. E tá aí. É realmente humilhante e vem sendo assim o problema do Vasco de contratações. E aí outro ponto que eu quero colocar aqui, por isso que eu trouxe o Lisca aqui, vai ser em cima do Zé Ricardo futuramente. Se a coisa não começar a caminhar, se o Zé Ricardo não conseguir acertar o time, vai vir muita gente, inclusive eu posso esquecer desse vídeo que eu tô fazendo hoje e cobrar o Zé Ricardo. Porra, que montagem de elenco é essa? Mas tá aí. Não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de contratar, porque, por exemplo, o Vinícius seria uma boa opção. Jogou muito bem pelo Náutico esse ano, mas tá aí, preferiu ir pro Goiás. E aí a gente vai cobrar o Zé Ricardo, a montagem do elenco, os jogadores que ele escolheu, e não é a família. Não é a família vascaína. O problema não tá no treinador, o treinador não tá escolhendo as peças dele. O Vasco hoje no mercado fica com o resto, fica no que sobra. Porque os jogadores que têm outra opção, né, vão para outros lugares. Tá aí o Vinícius. E aqui eu quero citar outros jogadores também para vocês que surgiram aí ontem à noite, que é o caso do Rainer, né, o lateral direito que estava no Sport. A gente lembrar, no ano de 2021, o Vasco esteve interessado nesse jogador. O jogador fez uma grande campanha, tem experiência na Série B, né? Ajudou o Cuiabá a subir no ano de 2020. O Vasco esteve interessado nesse jogador, mas preferiu ir para onde? Sport. Né? A gente vê o Rossi também aí, que tá agora se desligando do Bahia. Vamos ser sinceros, passou um problema danado aí na gestão Campelo, de salários atrasados. Será que o Rossi vai jogar no Vasco? Aí, tá, pra quem quiser ouvir, o Vasco tá devendo salário, o Vasco tá atrasando salário. Será que o Rossi vai olhar pro Vasco como uma boa opção? Porra, não vai. E o problema é o Vasco? Não, é a gestão. A gente vê também o caso do Regis, que tá preferindo jogar, provavelmente vai acertar com o Curitiba. O Zé Roberto, atacante também, presidente do Atlético Goianiense, veio a público dizer que prefere negociar o jogador com um time da Série A. Mas não é isso, é porque o Vasco não paga, o Vasco não tem poder de investimento, e a culpa é do Vasco, ou a culpa é da gestão. Deixar essa situação do Vasco de contratação, de falta de competência, de falta de gestão, a gente viu ontem lá no canal dos Passadores de Pano. Atenção, vascaíno, que o Vasco veio aí com uma cereja do bolo, né? Esses dois jogadores, os dois paraguaios, o Luiz Amarídia e o Jorge Recalde. Cara, e sinceramente você, na minha opinião,
eu vi os lances, melhores momentos dos jogadores, porra, nos melhores momentos são excelentes. E aí é o que a gente fala, nos melhores momentos até o Ribamar é rei, até o Ribamar é melhor do mundo, nos melhores momentos. Mas me assusta um pouco ver o Vasco tendo nesses dois jogadores aí a esperança de referência técnica, e eu olho para a história do futebol, principalmente com jogadores paraguaios aqui no Brasil, jogadores que se destacam aqui no futebol brasileiro, são jogadores de defesa, né? A gente lembra do Gamarra, do Arce, que é lateral direito do Palmeiras, a gente vê hoje no futebol brasileiro, né, o Gustavo Gomes do Palmeiras, tem o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, dificilmente a gente vê jogadores que jogam aí do meio para frente se destacarem no futebol. Eu lembro do Roque Santa Cruz, um belo atacante paraguaio, tem o Cabanhas também, que deu muita felicidade pra gente, mas a gente não vê aí grandes jogadores paraguaios, principalmente do meio pra frente, com futebol de destaque. O último que a gente pode lembrar agora do Corinthians foi o Romero, mas é um jogador muito mais de intensidade, de vontade, voluntarioso do que de qualidade, então me assusta um pouco. Tomara que esses jogadores acertarem com o Vasco realmente possam ajudar, mas eu fico meio desconfiado com jogadores do meio para frente, jogadores paraguaios, porque aqui no futebol brasileiro quem realmente se destaca é jogadores de defesa, né? Citei alguns aqui, quero que vocês também me ajudem aí se vocês lembram de algum jogador paraguaio no futebol brasileiro que tenha destaque aí do meio para frente, um atacante, um meio campo, eu não lembro, então me assusta um pouco, família vascaína, toda essa situação aí. E pelo que a gente está vendo aí das últimas informações desses dois jogadores, cara, vai babar, hein? Vai babar, o Olímpia tá fazendo de tudo para ficar com o Jorge Recalde, o Vélez Sarsfield quer ficar com o Luiz Amarídia, né, tá dizendo aí que o treinador vai optar se quer ficar com o jogador ou não, então tá difícil, cara, e se o Vasco vê nesses dois jogadores aí uma grande opção, foi o que eles colocaram lá, os passadores de pano, que quer anunciar esses jogadores aí em janeiro, e aí também anunciar o Vitinho e o Raniel, porque esses dois aqui são grandes jogadores, grandes contratações, e aí você bota ali na barca também o Raniel e o Vitinho. Tá difícil o nosso planejamento para 2022, é de assustar. Para finalizar nosso vídeo, família vascaína, continuar falando de gestão, que realmente o grande reforço do Vasco é a saída, é a mentalidade, é a saída dessa gestão, a mentalidade dessa gestão, esse é o grande reforço do Vasco. E o Levin no dia 24, né, fez uma caixa de perguntas lá no seu Instagram e um torcedor colocou isso aqui, ó, bastante interessante pra gente ver, ó. A pergunta foi a seguinte, ó: você tem a real noção de quanto a Globo teme o Somamos implementado no Vasco? E a gente pode entender isso, né? Porque o Vasco na Série B, a torcida do Vasco vai continuar assistindo os jogos, vai continuar dando retorno, só que você vai pagar pouco, porque o Vasco está na Série B. Então você tem um grande time, de uma grande expressão, de uma grande torcida, dando retorno para a emissora e você pagando pouco. Então é interessante para a emissora que o Vasco não fique organizado. E ele responde o seguinte, ó: sim, fui alertado sobre isso. No início achei viagem e teoria da conspiração. Hoje acredito que ela e o rival estão por trás desta estratégia de SAF para o Vasco. Tá aí, família vascaína. E realmente o grande reforço do Vasco, essa é a minha opinião, não passa pelo campo, passa pela saída da gestão e alguém realmente competente para organizar o Vasco, para administrar o Vasco, porque tá difícil. O ano de 2022, se continuar assim, vai ser mais um ano pra gente sofrer. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.